Fala aí, galera, beleza? Primeiramente me perdoem o horário, né? Eu sei que já tá tarde da madrugada. Agora na hora da gravação são 1h e pouca exatamente. Mas estamos aqui para falar um pouquinho desse jogo da seleção brasileira, né? Um jogo em que deixou muita gente angustiada, né? Como eu, fiquei nervoso pensando, poxa, não é possível que mais uma vez a seleção vai ser eliminada pelo Paraguai. Mas pelo menos a gente conseguiu passar nos pênaltis, né? Menos mal assim pra gente, né? O Brasil agora ganha uma sobrevida nessa Copa América, mas preocupa muito pelo futebol apresentado. Acontece também que a seleção brasileira, além de ter jogado mal nessa partida, tem sofrido um pouquinho durante essa Copa América por causa das lesões e também por causa de cartão, né? Como, por exemplo, o Casemiro. Mas vamos colocar aqui no quadro mais ou menos a escalação da seleção brasileira e mostrar aqui aonde o Brasil sofreu com as lesões, né? Com jogadores que se machucaram antes ou durante a competição da Copa América. A seleção entrou em campo hoje contra a equipe do Paraguai com Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, não mudou muito nessa parte. Entramos com Arthur e Alan, uma dupla de volantes nova, porque Casemiro e Fernandinho já não podiam jogar nessa partida. E aí daqui a pouco eu falo dessa situação aí dos jogadores que não puderam jogar. Entramos com o Gabriel Jesus de novo na ponta, Felipe Coutinho no meio, o Everton jogando na esquerda e na frente e o Roberto Firmino como nosso centroavante, que a gente sabe que não é um centroavante mesmo, né? Mas joga nessa função aí de camisa 9 da seleção. E aí, exatamente falando sobre isso, vamos falar agora das ausências na seleção brasileira. O Brasil teve a ausência nesse jogo do Casemiro por causa do segundo cartão. A Copa América são 2 cartões que tinham o jogador da próxima partida, né? Não são 3. Iria entrar o Fernandinho, que estava machucado, né? O Fernandinho não pôde jogar essa partida por causa de lesão. E aí deu lugar ao Alan. E o Alan, incrivelmente, era a terceira opção para jogar nessa partida aqui no lugar do Casemiro, né? O cara tava entrando para o aquecimento, o bicho escorrega no túnel e cai da escada do túnel de acesso para o gramado. Cai, bate a cabeça e fica com a cabeça sangrando. Ele fez o aquecimento com a touca lá na cabeça, né, para estancar o sangramento. Jogou o primeiro tempo com a touca também, mas bicho, é uma zica miserável, né? O Brasil jogar assim com todo mundo se machucando. E aí eu tenho que voltar também a outros assuntos. O Richarlison já não era titular, né? Já não iria ser titular, mas ele teve cachumba. Hoje de manhã foi diagnosticado com cachumba, né? Acordou com algumas dores no pescoço e aí fez alguns exames e foi diagnosticado com cachumba. E não pôde jogar essa partida, estava até isolado dos demais jogadores. E até um fato interessante, o Richarlison com cachumba, né, não podia ficar próximo dos atletas para evitar uma contaminação. Estava num quarto isolado. E aí a pré-eleição do Tite tinha um horário para começar e atrasou. Por que atrasou? Os caras estavam esperando arrumar um telefone para poder fazer a videoconferência. Para o Richarlison poder assistir e participar também da pré-eleição direto do quarto dele, já que ele não podia estar no mesmo recinto lá dos atletas. Isso aí, na minha opinião, mostrou uma grande união do grupo aí, do elenco. Fato interessante também pra gente citar aí sobre essa Copa América aí, né? Além desses caras que não puderam jogar por causa de lesão e cartão também, tiveram outras situações durante e antes dessa Copa América. O Cássio foi um cara que durante um treino se machucou, caiu de mau jeito, machucou o braço. Ficou alguns dias aí recuperando a forma física. O Fagner também se machucou antes da Copa América e aí já não pôde jogar pelo Corinthians, já foi direto para a seleção para poder fazer o tratamento. Agora está disponível, mas é um cara que se machucou antes também. O Arthur se machucou também antes da Copa América, mas já pela seleção brasileira e aí perdeu até o jogo de estreia. E por último também o Firmino. Ele não estava machucado logo antes da Copa América nem durante, mas ele se machucou no final da temporada pelo Liverpool, passou muito tempo fora. Pôde voltar para a final da Champions League, mas foi um cara que se machucou também e aumentou essa lista aí de jogadores machucados da seleção. Mas vamos deixar de falar de lesão, vamos deixar de falar cara machucado, vamos falar um pouquinho da partida. O jogo começou e já mostrou a sua cara, né? O Brasil em cima e o Paraguai buscando contra-ataques em velocidade. O Brasil lá em cima faltava profundidade, como tem faltado muito, né, na seleção brasileira, quando pega um adversário que o Brasil não consegue fazer logo um gol de cara, aí o adversário se fecha completamente e o Brasil não tem profundidade, não consegue entrar lá na área para poder fazer os gols, não consegue de jeito nenhum, como foi hoje o caso, né? Teve muitas chances, principalmente no segundo tempo, mas mesmo assim é um jogo que
Às vezes a gente perde a paciência, porque o Brasil não consegue fazer uma jogada vertical para conseguir entrar na área. E tem também uma questão tática envolvida nisso tudo. E aí vamos citar esses problemas que o Brasil teve, que não conseguiu entrar na defesa do Paraguai. O que aconteceu? O Everton começou atiçado pra torcida, né? Ele pegou a bola pela primeira vez, a torcida já fez uma zoada na bexiga. Aí o bicho fez uma jogada aqui, fez uma jogada bonita, a torcida... Aí o bicho também endoidou. Fez algumas jogadazinhas ali no começo, mas depois disso sumiu. Se apagou muito do jogo, ficou meio sumido, não teve uma participação muito efetiva lá no ataque do Brasil. Muito também porque ele estava muito atiçado, estava buscando uma jogada individual para incendiar a torcida de vez, eu achei, tive essa impressão. E aí eu acho que isso atrapalhou um pouquinho o jogo do Everton. Mas o Brasil também teve um problema com a defesa do Paraguai. Estava muito fechadinho lá, dava espaço no meio de campo para o Brasil trabalhar a bola, mas inteligentemente se fechava lá atrás. E tinha uma dupla de zaga aqui, bicho, meu irmão, que defesa, velho. Balbuena e Gustavo Gomes é uma defesa muito boa. Gostei demais aí o zagueiro do Palmeiras, ex-zagueiro do Corinthians também. O Balbuena tá jogando agora na Inglaterra, lá no West Ham. Uma dupla de zaga muito boa. Gostei demais, os caras muito seguros. Não deram espaço para os caras lá e ao contrário. Quando tinha um pequeno espaço lá, que os jogadores brasileiros arrumavam uma brecha, rapidamente eles se recompunham e conseguiam cortar as jogadas da seleção brasileira. Fica aí também um elogio para a defesa do Paraguai. Outra coisa que eu achei que o Brasil pecou muito, do lado direito, a gente tinha o Gabriel Jesus tentando fazer a jogada de ponta. O Gabriel Jesus jogava fazendo essa jogada aqui, né? Eu falei isso no pré-jogo. O Everton fazia a jogada de fundo ou cortava pro meio, ele tinha liberdade de movimentação. O Gabriel Jesus fazia esse movimento, esperando o quê? A infiltração do Daniel Alves para fazer o cruzamento para ele, ou uma tabela aqui pelo lado esquerdo e alguém fazer um cruzamento também para o Roberto Firmino e o Gabriel Jesus, com a troca de posições, confundir a defesa. Isso não aconteceu. Por quê? O Gabriel Jesus não fazia essa jogada. Ele tentava atuar nessa faixa de campo. E o Gabriel Jesus jogando de ponta não serve muito, né? Ele não é um ponta, não é um cara que está fazendo aqui a jogada para cruzar. Ele é um cara para estar aqui para finalizar, ele é um finalizador de jogadas. E ele não buscou isso durante esse jogo. Tentou um pouco mais lá no segundo tempo depois de algumas alterações, mas daqui a pouco a gente chega lá. A saída de bola também no Brasil foi um pouco sofrível. A gente perdeu muita bola no campo de defesa, principalmente no primeiro tempo, que o Paraguai ainda estava mais em cima. Mas o Brasil errava demais a saída de bola, entregava. Os caras estavam aqui assim, toma a bola. É praticamente isso. E o Paraguai jogando tranquilo no jogo. Não estava nervoso. O Brasil estava buscando atacar de todo jeito e não conseguia. Se desorganizava, mas não conseguia atacar. Se perdia nas jogadas ofensivas e o Paraguai tranquilo, sabia o que fazer, se defender, se retrair, se fechar. E nos contra-ataques buscava segurar primeiramente a bola lá na frente. Se tivesse alguma brecha, tentava entrar. Então conseguia fazer essas jogadas com mais tranquilidade. Me pareceu mais tranquilo no jogo o Paraguai, até o momento da expulsão do Balbuena, pelo menos. E aí também algo que faltou na seleção brasileira foi o Felipe Coutinho e o Arthur. O Arthur era o principal armador da seleção. Os dois melhores jogadores para mim até aqui eram o Everton Cebolinha e o Gabriel Jesus. Hoje o Everton foi um pouco apagado, o Gabriel Jesus foi meio sacrificado aqui no esquema da seleção, mas o Arthur não se apresentou nas jogadas ofensivas, errou bastante, na verdade. E o Felipe Coutinho não conseguiu assumir o protagonismo que eu falei que ele tinha que fazer, que ele precisava fazer e que ele conseguia fazer em diversos momentos. Então, assim, a seleção brasileira perdeu nos armadores também, não só na jogada de profundidade. Não tinha os armadores para criar as jogadas perigosas, né, para a defesa do Paraguai. E aí lá no final tivemos algumas alterações. A entrada do Alexandro no lugar do Felipe Luiz deu até uma profundidade maior para o lado esquerdo, mas assim, não funcionou tanto na prática, né? O Alexandro é um cara mais ofensivo, só que não adicionou muita coisa ao Brasil. O William entrou do lado direito, no lugar aqui do Alan, né? O Alan se apagou muito no segundo tempo. No primeiro foi até bem, mas no segundo se apagou lá e não conseguia jogar. Então entrou o William. Eu já teria entrado com o David Neres, aí opção minha também. Eu achei que o William é um cara que faz o feijão com arroz aqui do lado direito. Não adicionou tanto quanto a equipe precisava, mas pelo menos jogou o Brasil um pouco mais pra frente. Já que no segundo tempo, o Gabriel Jesus tinha se deslocado para dentro da área e estava dando espaço para o Daniel Alves,
principalmente depois da expulsão, né, que tinha mais espaço para jogar e não tinha mais tanto contra-ataque. E aí, no final, a saída do Daniel Alves para a entrada do Paquetá, para mim, eu não entendi nada, né? O Paquetá não tinha jogado ainda nessa Copa América e entra logo no lugar do Daniel Alves. Quem fez a lateral direita? Tanto é que num dos últimos lances, lá já perto do final do jogo, a gente levou um contra-ataque que foi praticamente mortal. Sorte que o cara do Paraguai, que pegou a bola aqui dentro da área, não tinha cacuete para fazer gol, né? Porque a gente levou a bola aqui pela esquerda do ataque do Paraguai, né? Com todo mundo lá dentro da área, o Arthur errou um passe, lá, um passe que não deveria ter errado, não poderia ter errado aquele passe, e deu um contra-ataque. Ele era o último homem, deu um passe arriscado, perigoso e displicente, eu digo até, nesse momento, e saíram dois caras do Paraguai contra o Arthur. O cara deu um passe no fundo lá, o Arthur não conseguiu acompanhar a jogada, não conseguiu matar a jogada, e aí o cara fez um lance lá que poderia ter saído gol, ele poderia ter sido eliminado. Menos mal, não era um atacante, não era um cara com cacuete de marcar gol, ele perdeu e a gente foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis também, né, mérito do Brasil, que só perdeu um e o Paraguai perdeu dois. Mas aí também, para finalizar aqui o vídeo, vamos elogiar o Gatito Fernandes, né, salvou o Paraguai nos últimos momentos do segundo tempo ali, o Brasil poderia sim ter tido chance, já que o Paraguai estava todo fechadinho, o Brasil foi para cima de todo jeito, desorganizado, mas foi, né, chegou lá na frente, mas não conseguiu fazer o gol também, por muito mérito do Gatito Fernandes, foi um ótimo jogador aí da seleção paraguaia, tem recebido diversas vezes aí o prêmio de melhor jogador em campo. E, bem, é isso aí. Vamos parabenizar o goleiro, mas também vamos torcer para que a seleção da gente consiga melhorar o futebol. E aí fica para o pré-jogo também da próxima partida da gente analisar a partida como pode ser contra o nosso próximo rival, que vai ser ou Argentina ou Venezuela. E eu não sei vocês, eu tô torcendo para um Brasil e Argentina, viu? É isso aí, galera. Continua acompanhando aqui o canal da gente. Um abraço, até mais. Até o próximo vídeo. Alô?